Gloriosa em meio às escaldantes areias do deserto, a majestade do antigo Egito refletia um esplendor que parecia eterno. Para grande parte dos povos da Ásia, uma ida ao Egito era como uma ida à Europa ou Estados Unidos numa comparação com os tempos atuais. A sobrevivência de seus moradores dependia do Nilo e dos agricultores egípcios que, ignorando o forte calor, plantavam toda sorte de produtos agrícolas, especialmente o papiro, que era exportado por toda a parte, trazendo grandes lucros aos cofres públicos. A alegria de uma boa colheita era partilhada com todos os habitantes que interpretavam a fartura como um agrado dos deuses. Por isso, o Egito também recebia muitos visitantes, gente do comércio, peregrinos, estudiosos, todos queriam se encantar com o paraíso criado no deserto. Para uns, no entanto, a ida para essas terras era uma questão de necessidade, de sobrevivência. Para outros, uma prova e uma aflição. Assim foi com a vida de dois personagens do Antigo Testamento, Abraão e José. Sua passagem pelo Egito mudou não apenas a sua própria história, mas os rumos de toda uma nação. No programa de hoje, vamos conhecer como era a vida diária no Egito nos tempos patriarcais. Há evidências da família patriarcal descendo para morar aqui no Egito? Afinal de contas, como era a cultura e o dia a dia nas margens do rio nos tempos de José do Egito? O programa Evidências está só começando. Evidências, temporada especial, Egito. Por se localizar numa região desértica, o nordeste da África, o Egito sempre teve a sua vida ligada às águas desse rio e aos seus períodos de cheia, durante os quais o solo das margens seria fertilizado, tornando possível o desenvolvimento de uma agricultura capaz de sustentar enormes contingentes populacionais. Por esse motivo, na antiguidade o Egito era conhecido como o celeiro do Oriente. Por isso, as populações nômades e seminômades da região de Canaã eram constantemente atraídas para as margens do rio Nilo, especialmente em épocas de grande seca, isto é, de grande fome. Como não havia uma estação chuvosa propriamente dita, a garantia de água no Egito provinha das cheias do rio Nilo. Assim, a agricultura egípcia ganhava chuvas, isto é, cheias, de junho a setembro, período de aumento do volume das águas do Nilo. Isto desencadeava-se num fenômeno curioso. O Nilo transbordava, mas fertilizava o solo, depositando matéria orgânica, humus, especialmente naquela área desértica. Essa era a principal importância do rio para o Egito e todos os povos vizinhos que iam ali em busca de socorro e alimento. As planícies irrigadas permanentemente pelo rio produziam até 3 colheitas por ano, algo que dificilmente haveria nas terras de Canaã. De fato, a viagem da promessa realizada por Abraão e sua família desde Ur e Harã até a terra de Canaã foi um episódio que envolvera decepção e fé. Para aqueles que viviam em terrenos planos e alagadiços como na Mesopotâmia, as descrições divinas pareciam muito significativas. Terra de montes e de vales. Da chuva dos céus beberás as águas. Terra de ribeiros e de águas, de fontes, de mananciais profundos, que saem dos vales e das montanhas. Terra de trigo e de cevada, de vides, figueiras e romeiras. Terra de oliveiras, de azeite e mel. Tudo isso, somado à descrição terra que mana leite e mel, fazia de Canaã um lugar paradisíaco, coisa que, na realidade, apenas em situações raras, ou talvez nunca, teria realmente sido. Era plano de Deus tornar Canaã uma terra exuberante, de chuvas sazonais, de grandes fontes de água, resultando em grande vegetação e abundância de gado. Mas isto sob a condição de obediência por parte de Israel. Por outro lado,
Se os filhos da promessa não fossem fiéis, o resultado seria um deserto. Se atentamente ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à sua terra no seu tempo. Será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, então virão todas estas maldições sobre ti e te alcançarão. Os teus céus sobre a tua cabeça serão de bronze, e a terra debaixo de ti será de ferro. Por chuva da tua terra, o Senhor te dará pó e cinza. Ou seja, de acordo com os planos de Deus, Canaã, e não mais o Egito, seria o destino de todos aqueles que estivessem em busca de suprimento para suas necessidades, alívio ou conforto. Dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos. Mas sobre ti aparece resplandecente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. As nações se encaminham para a tua luz, e os reis para o resplendor que de ti nasceu. Nesta época, Abraão morava no Negev, uma região escassamente povoada no sul de Canaã. Então sobreveio uma grande fome e ele foi obrigado a vir temporariamente aqui para o Egito. Havia fome naquela terra. Desceu, pois, Abrão ao Egito para ali ficar. Gênesis 12, verso 10. Felizmente, o Egito mantinha boas rotas para facilitar a viagem de mercadores e dos próprios egípcios para outras terras controladas por Faraó. Além disso, uma viagem ao magnífico país do Nilo era algo que todo peregrino aventureiro como Abraão desejava realizar. O Egito e a Suméria se assemelhavam muito em grandeza e importância. Há quem diga que estreitar comércio com os egípcios também estaria nos planos do patriarca Abraão. Dependendo da cronologia que nós adotarmos, podemos dizer que Abraão veio aqui para o Egito no período da 12ª dinastia faraônica. E essa dinastia foi a mais apta de toda a história do Egito em termos de agricultura. É difícil localizar precisamente Abraão na história egípcia. Porém, alguns sugerem que esse homem, Sesostris III, que governou de 1887 a 1849 a.C., teria provavelmente sido o rei que, por imprudência do patriarca, quase tomou Sara para si. Nesta época específica, o Egito estava empenhado na produção do bronze, que era um metal feito a partir da liga do cobre com o estanho. Por isso que eles exploravam muitas minas em Canaã. Aliás, é curioso notar esta promessa que Deus fez a Moisés quando tirasse o povo de Israel do Egito. O Senhor teu Deus, que te fez entrar numa terra boa, de cujos montes cavarás o cobre. Deuteronômio 8, 7 a 9. Uma situação curiosa nesse momento era o fato de Sara, mesmo estando com mais de 70 anos, ainda ser cobiçada pelos homens. E Abraão, seu marido, era também seu meio-irmão. Mesmo depois de viver por anos, viajando pelos desertos, num sol escaldante por mais de 1.600 quilômetros, Sara ainda não perdera a sua graciosidade. Todos falavam de sua beleza. Gênesis 12, verso 14. Embora casamentos consanguíneos fossem aceitos e bem vistos na época, porque era uma maneira de garantir a herança dentro do próprio clã, da própria família, isto não significa que Deus validasse toda e qualquer forma indistinta de união matrimonial. Tanto é que Faraó sofreu castigos vindos de Deus. A verdade foi descoberta e Abrão tornara-se persona non grata no Egito e, pelo que sabemos, nunca mais voltou ali. A permanência frustrada de Abrão no Egito pode ter sido muito breve, mas a mesma estiagem que o fez descer para lá levaria em breve os filhos de Jacó ao mesmo destino. Mas isso é parte de outra história, a fantástica história de José do Egito, uma das mais belas narrativas da Bíblia Sagrada. A história de José do Egito é uma das sagas mais famosas e interessantes do Antigo Testamento. Vítima de seus próprios irmãos, ele teve sua túnica rasgada, foi vendido como escravo e levado para o Egito. Uma vez lá, foi injustamente para a prisão, mas terminou liberto
e promovido a primeiro-ministro após decifrar um obscuro sonho de Faraó que previa, em suas imagens, a fome no país. A história de José mostra como Deus e a providência de Deus atuam na vida de um homem sofredor que permanece fiel. A rivalidade entre os irmãos de José podem ser compreendidas à luz da poligamia praticada na época, especialmente por chefes tribais nômades, como era o caso de Jacó. Um homem que possuísse várias esposas era respeitado, pois além de ser pai de uma grande prole, demonstrava ter recursos o bastante para sustentar várias famílias. Jesus e seus discípulos, é claro, não parecem ter endossado no Novo Testamento essa prática da poligamia. O ideal seria a monogamia. Tanto é que nos escritos de Paulo é recomendado que os líderes da igreja sejam esposos de uma só mulher. Não obstante, nos tempos de Jacó era diferente. Ele tinha de lidar com o problema de que cada uma de suas mulheres gostaria que o seu filho, e não o da outra, fosse o sucessor do pai na chefia do clã. Devemos lembrar que José era filho de uma segunda esposa de Jacó, assim como Benjamim depois dele. Mas o ápice dessa rivalidade dele com seus irmãos parece ter sido por causa de uma veste, uma túnica, comprida ou de muitas cores. No dia em que viram José vestido com um novo traje, decidiram que ele deveria ser morto. Por que uma roupa simples incitaria tamanho ódio? Um presente tão simples seria motivo de tanta inveja? Para nós ocidentais, o pano de fundo dessa trama pode parecer um pouco confuso, mas nós devemos ler a história através dos olhos do Antigo Oriente Médio. Mesmo numa rápida visita aos mercados do Oriente Médio, é possível observar as peças de tecelagem fabricadas de modo artesanal, como eram nos tempos bíblicos. Ainda hoje, no moderno mundo árabe, costuma-se dar muita importância aos tecidos coloridos, que são um fino presente para as mulheres. Nos tempos antigos, porém, as cores e o comprimento de uma roupa tinham um significado político bem mais acentuado. A mais ou menos 100 quilômetros ao sul do Cairo, encontramos uma pequena vila chamada Beni Hassam, que fica à margem leste do rio Nilo. Ali existem várias tumbas remotas, todas pertencentes a governadores e políticos que viveram no Egito durante a 12ª dinastia, cerca de 1800 anos antes de Cristo. As paredes de cada uma delas estão decoradas com cenas da vida diária, e uma em especial talvez nos ajude a esclarecer por que a túnica de José provocou a ira de seus irmãos. Um dos desenhos traz a figura de 8 homens, 4 mulheres e 3 crianças, acompanhadas por animais de carga e guiados por oficiais do Alto Egito. O texto hieroglífico ao alto da parede dá uma descrição do processo e o seu significado. Ele disse que aquelas pessoas faziam parte de um grupo de 37 asiáticos que haviam vindo da região de Chut, que inclui Canaã, para comprar alimentos aqui no Egito. O chefe do grupo se chama Absai, que é um nome tão semita quanto Jacó, Benjamim e Judá. Toda a arte desse período mostra os egípcios sem barba, a não ser por um pequeno cavanhaque. Em contrapartida, os cananeus são vistos como homens de barba cheia e não aparada. Esse quadro descreve o costume de pessoas virem ao Egito para comprar alimento e valida o texto que diz que os filhos de Jacó também desceram até aqui para negociar o seu mantimento. Agora, o que nos interessa de perto é o fato de que alguns membros do clã têm vestes multicoloridas. Isto parece validar a tradução de Gênesis 37, verso 3, que traduz as vestes de José como sendo de muitas cores. Note que há 2 tipos principais de vestimenta. Os 2 são listrados e cada listra tem uma cor distinta. Há também desenhos dentro das listras, o que aumenta a originalidade. Isso também aumenta a beleza e a importância do traje. Ambos representam o tipo de vestimenta que José poderia ter recebido, segundo a descrição da Bíblia. Se proceder o fato de que, além de ser uma veste multicolorida,
a túnica de José também teria mangas compridas, isto significa que não era uma roupa, uma vestimenta comum, pois para o trabalho pastoril ou agrícola, você não poderia trabalhar com roupas de vestes compridas. Quem as utilizava era o líder do clã, o ancião, aquele que não trabalhava manualmente na terra junto com os outros empregados. Além disso, lembramos que as cores no Antigo Oriente eram um artigo de luxo muito precioso. Hoje temos uma miríade de matizes, pois desenvolvemos nossas colorações através de produtos químicos que não desbotam e permitem criar as mais variadas tonalidades. Mas na antiguidade, a situação era completamente diferente, porque cada tipo de tintura era proveniente de produtos naturais. Assim, algumas eram mais complicadas de se obter do que as outras. Os tons mais raros e provavelmente bastante caros eram o vermelho e o púrpura, cores, aliás, usadas pelos viajantes semitas pintados em Beni Hassan. Deduzimos, portanto, que ganhar uma vestimenta especial, provavelmente tingida de cores raras e enriquecida com adornos, foi uma mensagem para os irmãos de José. Significava que ele era o favorito de Jacó para ocupar a chefia do grupo, isto após a morte do patriarca. Logo, era de se esperar que quisessem se livrar logo dele. José foi vendido por 20 moedas de prata, e esse é um detalhe que nós não podemos passar por alto. Na realidade, não se tratavam de moedas, porque estas não foram usadas senão a partir do século 7 a.C. Tratavam-se de ciclos, ou pesos, isto é, uma certa quantidade de metal que era pesada numa balança e usada nos contratos de compra e venda. Mas o que nos interessa mais de perto é que documentos egípcios revelam ser este o preço esperado por um escravo no segundo milênio antes de Cristo. Ao passar do tempo, porém, os preços foram reajustados para 30 e até 50 moedas, que era o valor exigido na época do cativeiro babilônico. Esse detalhe é importante porque se o texto de Gênesis fosse forjado tardiamente na Babilônia, como dizem os críticos, o valor a ser pago seria de 30 a 50 moedas, e não 20 moedas. Isto indica que, embora houvesse alguma ou outra anotação editorial posterior a Moisés, o texto ainda reflete uma situação bem anterior à época em que os judeus estavam cativos na Babilônia. É claro que nem José nem Potifar foram mencionados nos documentos egípcios até agora encontrados, mas um papiro daquela época, encontrado perto de Luxor e que hoje pode ser visto no Museu da Universidade de Brooklyn, mostra que o uso de empregados domésticos semitas era extremamente comum no Egito. O papiro traz uma lista de 79 escravos que serviam à casa de um rico comerciante do Nilo. Donald Weisman notou que pelo menos 45 dos nomes listados são da região sírio-palestinense. Eles foram provavelmente vendidos no Egito como escravos, do mesmo modo como seria José cerca de 40 anos mais tarde. Alguns dos nomes soam legitimamente hebreus, como, por exemplo, Sifra e Menahem. Pode parecer estranho que um estrangeiro como José assumisse um cargo tão elevado no Egito, principalmente o de primeiro-ministro. Contudo, existem achados que mostram que homens semitas, como José, assumiram sim posições e postos elevados no Egito. Nos anos 80, em Saqqara, os arqueólogos descobriram a tumba de um ex-primeiro-ministro chamado Apael. Este não é um nome egípcio, mas sim semita. Esse homem era o primeiro-ministro do Baixo Egito durante o reinado de Akhenaton. Nesse ponto do relato, é importante esclarecer que todo o hebreu era semita, porque vinham do tronco de Sem, um dos 3 filhos de Noé. Mas nem todo semita era hebreu, porque o nome semita abarca um número maior de etnias além do povo hebreu.
como é o caso de Abraão, por exemplo, que veio de Ur dos caldeus, mas também era semita. A Suméria tinha povos semitas que habitavam ali. E por falar em semita, há um desses povos semitas que vem para o Egito e a sua história se cruza com o contexto de José. Eu estou falando do domínio dos Ixos. Os Ixos formavam um forte grupo asiático de linhagem semita que, aproveitando-se de um período de debilidade, ocuparam o Egito e lá permaneceram estabelecendo seu próprio governo no Baixo Egito. Isto foi ao norte, num período que vai aproximadamente de 1640 até por volta de 1570 a.C. A palavra Ixo é uma transliteração tardia adaptada do egípcio Rekaushasut, príncipes estrangeiros, com o sentido de dominadores, Hak, alguém que veio de fora, Shassu. É uma referência às tribos que habitavam o deserto do noroeste ocupado pelos descendentes de Sem. Até onde se sabe, foi Maneton, o historiador do terceiro século a.C., que os chamou pela primeira vez de Ixos, levando muitos a crer, erroneamente, que se tratavam de reis pastores. Seja como for, a ideia de forasteiros, embutida em sua alcunha, parece ser um título apropriado, considerando-se principalmente que eram estrangeiros dominando as terras de Faraó. Além da debilidade dos exércitos de Faraó, os exércitos dos Ixos contavam com uma inovação que não era conhecida no Egito, ou seja, a presença de cavalos puxando carruagens de guerra. Isto os egípcios não conheciam até aquela época. Assim, era uma cavalaria ixa contra uma infantaria egípcia despreparada. O desequilíbrio de forças não permitiu a resistência dos egípcios. Há alguns autores, porém, que pensam que essa instalação dos Ixos teria ocorrido de forma gradual e pacífica, devido, especialmente, ao enfraquecimento do poder faraônico durante aquela dinastia e a sua deficiente administração permeando o Egito, desde sempre uma terra inviolável. Deslumbrados com o sistema de governo existente, os Ixos também se autoproclamaram faraós e chegaram a ter duas dinastias especialmente para eles, a 15ª e a 16ª. Portanto, por incrível que pareça, o Egito teve em sua história faraós de sangue semita. Agora, só depois disto é que veio Amose I, expulsando os Ixos e fundando a 18ª dinastia, que será aquela que fará parte do contexto da história de Moisés. Enquanto isso, a 17ª dinastia foi um reinado marcado por diversos conflitos na tentativa de expulsar os invasores Ixos da terra do Egito, o que só foi conseguido aproximadamente no ano 1550 a.C. Enquanto estavam no poder, os Ixos mantiveram algumas tradições, mas também trouxeram inovações da Ásia Menor, como, por exemplo, a introdução do carro de guerra puxado por cavalos, o manejo do arco composto e a fabricação de armas de bronze, coisas completamente desconhecidas no delta do Nilo. Mesmo após a sua expulsão, os egípcios continuaram utilizando estes mesmos instrumentos em sua própria cultura, já não se importando com o fato de haverem sido importadas do estrangeiro. É bem provável que o começo da carreira de José tenha coincidido com o fim da 14ª dinastia e o começo da dominação dos Ixos, que não se importariam em oferecer um cargo político a alguém que, como eles mesmos, também tinha sangue semita. E foi provavelmente onde estão estas ruínas que viveu o jovem José. Foi aqui que ele foi trazido para ser um escravo no Egito. A mudança da capital de Mênfis para Avares pode ter se dado pelo fato desta ser melhor situada do ponto de vista estratégico entre o Egito e o Istmo de Suez. Enquanto isso, um território relativamente grande entre Cuxi e a terra de Elefantina ao sul era administrado por príncipes tebanos, os quais, em última análise, eram os sucessores da 13ª dinastia que haviam sido encurralados em direção ao sul. As escavações em Tel al-Davar, ou Avares, intensificaram-se há cerca de 2 décadas, mas revelaram grandes achados. Olhando assim essas ruínas, é difícil imaginar que aqui
foi uma grande cidade do tempo dos Ixos. Esta seria a imagem do assentamento nos dias de José e dos patriarcas. O palácio de Faraó, cercado por árvores, seria provavelmente assim, cheio de luxo e requinte, conforme demandava a presença de um nobre. Aqui provavelmente veio José para revelar o sonho do rei e salvar o povo do Egito. Considerando, pois, a hipótese de que José teria vindo para o Egito no período dos Ixos e que aqui seria provavelmente o lugar onde tudo aconteceu, teríamos algum indício ou evidência da presença de José nesta região? Seria essa a terra de Gósen, onde ficaram morando os filhos de Jacó? Não perca a continuação desse tema no próximo Evidências. Semana que vem, no Evidências... Avares foi então escolhida para ser a capital do reino na época dos Ixos. E embora hoje a região esteja muito abandonada, há muitas casas, muito lixo aqui nesse lugar é o delta do Nilo. E foi uma região muito, mas muito fértil na época do Antigo Egito.